Paz do Senhor Jesus. Estou deveras contente e alegre em poder estar aqui juntamente com os irmãos neste grande conclave espiritual na cidade de Anápolis, onde juntos iremos nos congratular na presença do Senhor. De antemão desejo consignar meus sinceros agradecimentos ao pastor Carlos por ter nos convidado para que aqui estivéssemos, e ao pastor Ricardo por estar cedendo o púlpito da sua igreja, os quais está sob seus cuidados pastorais, para que nessa noite pudéssemos transmitir a sacrossanta palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado, em nome de Jesus. Bem, amados, sem perca de tempo, vamos se colocar sobre os pés, abrindo desde já o texto que ora havemos de estudar, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 13. Vamos estudar sobre esse texto maravilhoso, somente a parte A do versículo, em nome de Jesus. Amém? O texto nos diz assim: agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Eu vou repetir no nome de Jesus novamente. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Em nome de Jesus, podemos tomar assento, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por isso. Bem, queridos, baseado nesse texto, eu irei denominar e abordar como tema da minha mensagem as 3 virtudes que o homem deve ter, que é fé, esperança e o amor. Essas são as 3 virtudes que o homem deve ter. Baseado nesse texto, em primeiro plano, ao depararmos com este assunto, queridos, analisando o escopo do contexto apenas, parece um tanto superficial, com relevância apenas ao aspecto lexo-sintático da mensagem. Mas ao descortinarmos o assunto do texto, refletindo em alguns princípios hermenêuticos contextualizados, veremos o desvendar dos mistérios de Deus para com aqueles que lhes pertencem. Então veremos quão bom é tomarmos posição diante do altar do Senhor, pois a fé e a esperança e o amor são virtudes que o homem deve possuir. A primeira das 3 virtudes, chamada fé, queridos, significa nada mais do que crédito na existência de um fato. A fé é o imaterial se materializando em nossas vidas. Aquilo que não temos por vista, veremos através da fé se concretizando em nossas vidas. Louvado seja Deus. A fé em Jesus, queridos, é a única condição prévia que o Senhor requer de cada um para a realização dos nossos próprios desejos. Sabe por quê? Porque o conceito de fé no Novo Testamento é a obediência em Jesus e a sua palavra, como maneira de viver inspirado por nossa virtude chamada fé. A fé nada mais é do que o sentimento que temos na presença de Deus. Porque a fé, esta fé que estou a falar, é a fé de operações de milagres, e não a fé salvífica. Porque existe a fé de salvação, mas essa fé que estou a falar nessa noite é uma fé de operações de milagres. E eu costumo falar que esta fé é como uma semente plantada em nossos corações. Quando esta semente, queridos, é plantada dentro dos nossos corações, automaticamente ela cresce. Por quê? Porque nós cuidamos dessa semente. Nós vamos zelar dessa semente. Deus confiou essa semente sobre as nossas mãos e nós colocamos no nosso coração. Nós plantamos agora em nossos corações e nós vamos zelar, nós vamos cuidar. E automaticamente nós vamos ver o fruto dessa semente. Louvado seja Deus, abençoado, aonde nós iremos ver Deus através desses frutos. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, queridos, é uma atitude contínua para a vida inteira. Recebemos tudo o que queremos da parte de Deus, mas
somente podemos recebê-lo em resposta à fé do lado humano. Deus deixou que nós tenhamos a fé, para que isso se concretize em nossas vidas. A fé inclui sincera dedicação ao Senhor Jesus, queridos. É uma atitude de sacrifício e abnegação. A igreja do Senhor na atualidade, nos últimos dias da dispensação da graça, deve viver, mas deve viver através da fé, através do sentimento em que nós venhamos buscar a presença de Deus, através do sentimento onde teremos tudo de Deus, através da nossa fé, através desse sentimento que temos na presença do Senhor. Quando temos este sentimento, queridos, quando temos isso aí, quando queremos tudo, quando queremos absolutamente tudo sobre as nossas vidas, Deus exige da nossa parte esse sentimento chamado fé. E esse sentimento é o primeiro sentimento das 3 virtudes que nós devemos ter em nossas vidas. Isto me faz lembrar, lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé que Deus, a fé que Jesus quer encontrar em você é esta fé aqui, meu querido. A fé que Deus quer manifestar na sua vida, a fé que Deus quer entregar para você, que Deus quer confiar nas suas mãos, a vitória, aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto procura, aquilo que você tanto quer, é através dessa fé. Uma fé notória, uma fé gigante, uma fé que remove montanhas, louvado seja Deus. Uma fé onde Jesus olha para ela e diz: este homem este homem tem fé, este homem possui um sentimento chamado fé, louvado seja Deus. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 28, então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. É uma fé de operações de milagre, é uma fé de cura. Em Mateus capítulo 21, versículo 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito, louvado seja Deus. A nossa fé não pode, em hipótese alguma, ser contestada por as nossas aflições. A nossa fé, em hipótese alguma, deve ser afligida através das dificuldades. Em nome de Jesus, receba aí a fé proveniente dos céus, a fé proveniente de Deus, a fé que vem do alto para a sua vida, onde você vai conseguir vencer as batalhas da vida, as aflições da vida, através deste sentimento chamado fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, no capítulo 17 e no versículo 5 e 6, disseram então os apóstolos ao Senhor: louvado seja Deus, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Louvado seja Deus. Já em Romanos, no capítulo 4 e no versículo 16, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, queridos e amados, é esta fé contundente o qual estou falando. Todos os versículos, queridos, estão falando sobre esta fé. Todos os versículos, queridos, estão falando sobre esta revanche, sobre este ponto maravilhoso em nossas vidas, chamado fé. Esta fé de operações de milagre, esta fé que pode pôr o monte de um lado para o outro, esta fé o qual pode fazer com que o paralítico levante, esta fé o qual pode fazer com que o cego veja, esta fé o qual pode fazer com que o morto se levante vivo. Louvado seja Deus. É esta fé que Deus quer que você tenha. Em Romanos, no capítulo 3, meus queridos, e no versículo 28, o apóstolo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé,
sem as obras da lei, louvado seja Deus. Ou em Romanos no capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus quer mover em nossas vidas este sentimento chamado fé. Deus quer mover em nossas vidas este sentimento chamado fé. Deus quer ressuscitar de nós este sentimento para operações de milagre, aonde você vai ver Deus agindo através da sua fé. A igreja na atualidade, o qual falei anteriormente, deve viver nesta era, mas deve viver com fé, deve viver por fé, deve estar caminhando passos a passos, agarrado nas vestes do Senhor Jesus, mas agarrados por fé. Ela deve estar firme, ela deve estar caminhando, ela deve estar esperando a vinda do Senhor, mas deve estar vivendo neste presente século através da fé. A fé, meus queridos, remove montanha. A fé faz todos os milagres acontecer em nossas vidas, mas isto só pode acontecer através da fé. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Em Efésios, meus queridos, no capítulo 2 e no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto aqui já trata da fé salvífica, porque nós temos a salvação não por mérito humano, nós somos salvos não porque merecemos, nós temos esta salvação não porque merecemos, não pelos nossos próprios esforços, não, meus queridos, a própria Bíblia diz que é pela fé. Isto não vem de nós, queridos, é dom de Deus. A salvação salvífica é dom de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Já em Efésios no capítulo 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Isso nos unifica diante da presença de Deus. Não tem melhor, não tem pior. Deus nos encara de forma especial e iguais. Deus não faz acepção. O nosso Jesus que servimos não faz acepção de você ser moreno ou de você ser mais claro, de você ser baixo ou alto, de você ter poder financeiramente mais do que o outro. Não, Deus não olha para o status, Deus não olha, Jesus não olha para o exterior do homem, mas Jesus olha para o nosso interior. Então devemos estar firmes, devemos estar abençoados diante da presença de Deus e com o sentimento chamado fé. Esta fé que remove montanhas, esta fé que faz prodígios acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Esta fé que nos dá o direito de entrarmos nos céus de glória pelas portas. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Em 1 Timóteo, meus queridos, no capítulo 6 e do versículo 12, milita a boa milícia, igreja do Senhor. Milita a boa milícia da fé, igreja. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Já em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus jamais vai ter prazer em você sendo covarde. Deus jamais vai ter prazer em você sendo chamado de Deus. Deus tendo um projeto na sua vida, Deus tendo um mistério na sua vida, e você tardando o projeto de Deus. Deus jamais vai ter prazer na sua vida, porque Deus tem te escolhido para ser uma bênção na presença dele. Deus tem falado através de muitos vasos que te quer na obra, e às vezes você tem recuado, às vezes você tem se acovardado diante do chamado do Senhor. Ele é justo e eficaz, e ele diz: se nós recuarmos, a alma dele não tem prazer em nós. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós temos uma lição de fé, nós temos um texto que
que fala de uma fé maravilhosa, queridos, e de uma forma maravilhosa. Em Hebreus 11:1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero a vinda do Senhor. Eu tenho certeza absoluta de que o nosso Salvador vai vir. E é a prova também, queridos. A fé é a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo o meu Jesus, mas eu sigo a Ele. Eu não vejo Jesus vindo através das nuvens ou por meio das nuvens, mas eu creio que Ele vai vir através da minha fé. Eu já vejo com um olhar de fé que Jesus vai vir nos ares para arrebatar a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós teremos um corpo transformados ao encontro do Mestre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, queridos, no versículo 33 e 34, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, aleluia, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Deus tem feito isso nos últimos dias através dos homens de Deus. Deus tem feito isso, Deus tem elaborado, Deus tem abençoado, e através destes homens eles têm vencido o reino, eles venceram reinos, eles tiveram promessas de Deus, eles fecharam a boca dos leões através da palavra e da fé, eles apagaram a força do fogo através da fé, eles escaparam do fio da espada através da fé, e da fraqueza, louvado seja Deus, eles tiraram força na batalha, se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Adore a Deus nessa noite, exalte a Deus nessa noite. Xandaramaná, suriminegenemehe, choromaná. Ele quer te abençoar nessa noite. Adore a Ele neste momento, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça e adore a Ele, exalte a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui para te abençoar, Ele está aqui para estender as suas mãos poderosas sobre a sua alma, sobre você, porque Ele tem um projeto de Deus na sua vida. Vença, meu querido, vença, minha querida, através da fé no nome de Jesus. E é esta fé que Deus quer otorgar na sua vida nessa noite. É esta fé que Deus quer te dar nessa noite. Uma fé que vai fazer você um vencedor. Uma fé que vai te conduzir a trilhos de vitória. Uma fé que vai te conduzir a vitórias e grandes vitórias, o qual você vai dizer: eu não sou digno. É esta fé que Deus tem preparado para a igreja do Senhor nos últimos dias. Louvado seja Deus.